vai falar um pouquinho sobre as leis de Newton. E aí, se é determinado horário, a gente pode começar o outro assunto também, tá? Como eu sempre gosto de fazer, eu gosto de fazer uma introdução, né, sobre de como que foi, de como que era, né, para vocês terem um pouco de conhecimento da história também, tá? E o que aconteceu, né? A gente sabe, que eu acho que vocês já ouviram nas em algumas aulas de vocês, né, sobre Isaac Newton, e aí ele foi e publicou, né, foi publicada em 1687, né, em um livro, Princípios Matemáticas da Filosofia Natural, tá? As três leis de Newton, né? A gente lembra que ele estava dormindo, adormecido, e aí caiu uma maçã na cabeça dele, e aí ele começou a pensar diferente sobre a gravidade e tudo mais, tá? E aí a gente vai começar falando, né, sobre a primeira lei, que é a primeira lei de Newton, conhecida como a lei da inércia. Eu deixei um pouquinho do mapa mental, mas daqui a pouco eu movimento ele, tá? E aí o que acontece? A gente vai falar também um pouquinho das classificações da força, né? E aí em questão de atrito, de força gravitacional, de força elástica, de força de uma forma, tá? A força é uma interação entre dois corpos de alterar o movimento ou o repouso de um objeto. Em termos simples, ele pode acelerar e desacelerar e mudar a direção em um movimento, tá? Deixa eu tentar voltar aqui para acompanhar o chat. Vamos voltar aqui. Em termos simples, ele pode acelerar ou desacelerar e mudar de direção de um movimento até deformar um objeto, né? Então, na física, a força é representada como uma grandeza vetorial, ou seja, ela tem uma intensidade e direção e sentidos, que é a unidade de medida de força. A gente vai ter a unidade de medida de força no sistema internacional, que a gente fala SI. SI mesmo, a sigla. E Newton, N, né? E o Newton é definido pela força necessária para acelerar um corpo. Então, de 1 quilo a 1 metro por segundo. E a gente vai ter essas três leis, tá? Isaac Newton foi um grande responsável por formular essas três leis fundamentais da dinâmica, explicar como as forças atuam sobre os objetos e causam movimento. Vou falar sobre um pouquinho, né, da força gravitacional, né? A força exercida a partir da interação entre dois corpos depende da massa dos corpos envolvidos. Como eu falei, eu vou disponibilizar esse material, o mapa mental, tá? Quanto maior for a massa, maior será a atração. A gente também vai ter a força-peso, que exercida através do campo gravitacional da Terra sobre todos os corpos. Tá? A gente vai ter a força normal, que é aplicada em duas superfícies em contato a partir de um momento em que uma superfície precisa sustentar um objeto depositado sobre ele. Por exemplo, a gente tem uma mesa e aí coloca uma caixa sobre isso. Então, essa força normal, essa força que é, é sustentada por um objeto depositado sobre ele. A gente vai também ter o atrito, que atua entre duas superfícies em que estão em contato. E a gente vai ter também as três leis. E aí eu vou falar um pouquinho sobre as três leis.
Vamos lá para a primeira lei de Newton, o princípio da inércia. A palavra-chave da primeira lei de Newton é inércia, que é a resistência natural em que os corpos têm de mudar o seu movimento, de movimento ou repouso. Em outras palavras, a inércia é a propriedade dos corpos que querem manter como são. Se estão preparados, se querem continuar parados, se estão em movimento e querem continuar se movendo na mesma direção e com a mesma velocidade, tá? A gente conhece esse conceito pelo movimento. Movimento retilíneo uniforme, que é um movimento que vai se movendo para a mesma direção com a mesma velocidade. Então, a primeira lei de Newton, né, a primeira lei da inércia é esse conceito. Se o corpo está em repouso, ele vai continuar em repouso. Se o corpo estar em movimento, ele vai continuar em movimento. E a massa do objeto, ela está ligada à inércia, tá? Quanto maior a massa, maior será a sua inércia. O que isso dá para entender? Que o objeto mais pesado tem dificuldade de mudar o seu estado de movimento ou repouso do que o mais leve. A gente tem uma dificuldade ali de mover um objeto com, né, com um peso maior. E a gente pode observar, né, essa lei no nosso dia a dia. Então, aqui no mapa mental, deixa eu ver se eu consigo colocar. Acho que eu não consigo, não. Mas o que acontece? Aqui está de uma forma bem resumida. Deixa eu achar aqui. Não sei. Deixa eu achar um aqui. Aqui. Aqui a gente vê um corpo em repouso e a gente vê um corpo em movimento, retilíneo uniforme, né? Que ele vai continuar na mesma velocidade, na mesma aceleração, tudo certinho, tá? E a gente pode ter também essa questão no exemplo do dia a dia. Deixa aqui. Que esse V é de velocidade constante, o F é de força e o A é de aceleração. Então, a gente vai ter uma aceleração zero e uma força zero, tá? Me escutam bem? Acho que meu áudio tá indo. Tá bom. A gente vou dar alguns exemplos, que eu gosto muito de dar exemplos sobre a primeira lei de Newton, tá? Essa lei, ela só vai ter um pouquinho de cálculo na segunda lei. Os outros é mais conceito, tá? Então, na segunda a gente pode fazer alguns cálculos. A gente tem alguns exemplos práticos para ilustrar esse conceito, tá? Quando a gente está em um ônibus em movimento ou um carro, né? E aí a pessoa que está dirigindo, né? Ele freia bruscamente. Você sente que o seu corpo está sendo empurrado para frente. Isso acontece porque quando o ônibus para, o seu corpo tende a continuar em movimento, que ele estava. Então, isso é a inércia agindo em você. Então, quando você está aqui, lá, e aí a pessoa que está dirigindo freia, você vai para frente, o seu corpo está sendo empurrado, né, por conta da inércia, porque antes estava em movimento, e aí agora ele não está mais em movimento. Mas aí seu corpo tende a ficar. Aí a gente vai ao princípio da inércia. Se ele está em movimento, ele tende a continuar em movimento, mesmo tendo essa freada brusca. A toalha puxada na mesa. A gente já viu, tem um filme do Grinch, né?
que você puxa rapidamente uma toalha sobre uma toalha de mesa sem derrubar nenhum objeto em cima dela. A gente está com vários objetos, a gente puxa essa toalha. Isso é possível pela inércia. Os objetos tendem a permanecer em repouso, mesmo sendo, mesmo quando a gente tem a questão, né, do movimento que a gente vai puxar, mesmo tendo a toalha sendo movida rapidamente. O trecho do Grinch retrata muito isso, que quando ele puxa, né, os objetos ficam ali bonitinho, e é isso. E aí a gente tem a bola rolando em uma superfície plana. Se você empurra a bola em uma superfície plana, ela rola até parar. Segundo a primeira lei, segundo a inércia, a bola deveria continuar rolando infinito. Ela ia continuar rolando até nunca mais. Mas devido à força de atrito entre a bola e o solo, essa força externa age para interromper o seu movimento, tá? A gente também vai falar sobre condições para aplicar a primeira lei de Newton, né, que é a força resultante. Por que acontece? A lei de inércia diz que, se não houver uma força resultante agindo sobre o objeto, ele não mudará o seu estado de movimento. Então, se o exemplo que eu dei da bola, né, ela ia ficar rolando infinitivamente. Só que por conta do atrito do solo e da bola, ela para, né? A força resultante nula. Quando a força sobre a soma do vetorial dessa força é igual ao zero, o corpo permanecerá em repouso ou em movimento. Então, a gente tem essa força nula. E a força resultante não nula é quando uma força resultante atua sobre um corpo ou estado de movimento ou repouso será alterado. Nesse caso, o corpo pode acelerar ou desacelerar ou mudar de direção. Desculpa. O que tem? Ou o que acontece? A gente tem o conceito, a massa de um objeto será relacionada diretamente à sua inércia. O objeto com maior massa, ele vai ser mais difícil para mover e ou parar. Pensa se a gente empurrar um carro, a gente tem um exemplo aqui de a gente pensar em empurrar um carro e uma bicicleta. Claramente a gente vai ter o carro vai ter uma resistência muito maior de movimento, porque ele é muito mais pesado, do que a bicicleta. Pois a sua massa, o peso dela é muito maior. A gente vai ter a diferença entre força e inércia. É comum a gente confundir a ideia de força com a inércia. A força é a interação que pode alterar o movimento de um objeto, enquanto a inércia é a resistência do objeto a essa alteração. Ou seja, a inércia ela é uma propriedade do objeto que resiste à aplicação de força, enquanto a força é agente tende de mudar o movimento. Deu para compreender o conceito de força e inércia? Sim, professora. Oi. Sim. Ah, tá. Não sai claro, desculpa. Aí o que acontece? No Enem, as aplicações do Enem sobre a primeira lei de Newton é cobrada mais o princípio em questão que envolve análise do equilíbrio ou da força que pedem a compreensão da inércia em movimentos cotidianos.
A ideia é que o objeto continuar como está, em repouso ou em movimento, até que a força externa haja sobre ele central para responder perguntas que envolvam a falta de força ou a presença de forças equilibradas. Eu vou dar um exemplo aqui de uma questão do Enem. Imagine-se um carro se movendo em uma estrada plana, sem atrito, hipoteticamente. De acordo com a primeira lei de Newton, o que aconteceria com o movimento desse carro se o motorista desligasse o motor, mas não aplicasse o freio? Vocês podem me responder isso? Imagine, vou repetir a pergunta. Imagine se um carro se move em uma estrada plana, sem atrito. Nada, zero atrito. De acordo com a primeira lei de Newton, o que aconteceria com o movimento desse carro se o motorista desligasse o motor, mas não aplicasse o freio? Eu creio que eles iam bater, né? Na frente. Não, mas não teria nada na frente. Seria uma grande reta sem nada. A pessoa que está no carro, ele desligaria o carro e não aplicasse o freio. Pela primeira lei de Newton sobre a inércia, o que aconteceria? Sem atrito, sem nada. Eles continuariam indo. Isso. Eles continuariam indo com a mesma velocidade, infinitamente, até algo parar ali, algo parasse ele, no caso, um carro ou outra coisa. A primeira lei de Newton é o ponto da partida para entender o comportamento dos objetos do mundo ao nosso redor. Sem ação e sem uma força externa, os corpos permanecem em seu estado de movimento ou em repouso, devido à inércia. Vocês conseguiram compreender o conceito da primeira lei de Newton, da inércia? Sim. Então, a gente pode continuar para a segunda lei. Que é que eu falei para vocês. A segunda lei, ela vai ter ali um cálculo, mas não é um cálculo mirabolante, não. Vamos para a segunda lei de Newton. A segunda lei é a dinâmica, o principal fundamento da dinâmica. Ela estabelece que a aceleração de um corpo diretamente proporcional à força resultante age sobre a inversão proporcional à sua massa. Em termos mais simples, né? Isso significa que quanto maior força aplicada a um objeto, maior será a sua aceleração. Quanto maior a massa do objeto, menor será a aceleração para uma mesma força aplicada. Então, o que acontece? A força vai ser diferente de zero e a aceleração vai ser diferente de zero. E a gente vai ter uma formulazinha aí que eu tá aqui com vocês. O F é igual a m vezes a. O que acontece? A força, esse F é a força resultante que atua sobre o corpo, que é em newtons, que é o Nzinho, tá? A massa é a massa do corpo, que é em quilogramas ou quilos. E A é a aceleração provocada pela força, que é metros por segundo ao quadrado. Tá? Ou seja, o modo da aceleração do corpo é proporcional ao módulo de força resultante. Então, a aceleração de um corpo é proporcional a uma força resultante. Isso significa que a massa específica eu acho que caiu. Vou voltar. Vamos lá. Vou voltar, que eu acho que caiu.
que eu estava falando sobre aceleração e falei um pouco, mas eu acho que caiu. Obrigada. O papel da força resultante. Primeiramente, a força resultante é a soma vetorial de todas as forças que agem sobre o corpo. Se a força agida sobre um objeto, você precisa somá-las considerando as direções e sentido dessas forças, que você encontrará a força resultante. Só a força resultante determinará a aceleração de um corpo. Se a força resultante for zero, com base nas forças equilibradas, o corpo ele não acelera. Mesmo que várias forças estejam atuando. Como que a gente pode aplicar a segunda lei de Newton? A gente, primeiramente, a gente vai identificar a massa do objeto. A massa é a medida da quantidade de matéria que um corpo, também a sua resistência ao mudar de estado de movimento, da inércia. A questão sempre vai falar, tá? Então, você primeiro vai determinar essa massa. Você vai determinar a aceleração, e essa massa, ela tem que estar em quilogramas. Tá? A aceleração, ela vai estar por metros por segundo ao quadrado. Bom? A aceleração é a variação da velocidade ao longo do tempo. Se a velocidade de um objeto está aumentando ou diminuindo, ela está acelerando ou desacelerando. Então, depois de a gente encontrar, a gente vai multiplicar essa massa pela aceleração e você vai encontrar a força resultante necessária por causar essa mudança de movimento. Vou fazer um exemplo aqui com vocês. Vocês podem pegar um papel. Tá bom? Todo mundo pegou o papel? Posso falar? Pode? Tá. Ó, vocês estão vendo aqui que a gente tem a formulazinha, que é F igual a M vezes A. Eu vou falar. E aí, se não tiver os dados para multiplicar, a gente sabe que vai ter uma divisão, tá? Ó, você está empurrando o carrinho do supermercado. Imagine que você está empurrando esse carrinho com a força de 50 N, 50 newton. E a massa desse carrinho é de 10 quilos. Qual será a aceleração do seu carrinho? Como eu falei, se a gente não tem algum dado de massa ou aceleração, então a gente vai passar para o outro lado dividindo, tá? Vou aguardar vocês responderem. Professora, a senhora pode responder, falar de novo? Acho que eu vou parar de apresentar, que aí eu coloco. O que acontece? Imagine se você está empurrando o carrinho de supermercado com uma força de 50 N. Peraí. Opa, nossa senhora. 50 N. E aí, a massa desse carrinho é de 10. Peraí, deixa eu apagar isso aqui. É de 10 quilos. Qual vai ser a nossa aceleração? Lembrando que é por metros por segundo, tá? Qual vai ser a nossa aceleração? Lembrando que a fórmula é assim, ó. F igual. Nossa, misericórdia.
Vou esperar vocês me responderem. Vai pegar os 50 e vai passar para outro lado. Então, a gente passa dividido. Fica 50 dividido por 10, né, professora? Isso mesmo. Aí vai ficar o A aqui, que a gente não tem o dado do A. E vai ficar, F dividido pelo M. Cinco, né, não? Isso, a gente vai dividir 50 por 10, que vai dar 5 metros por segundo ao quadrado. Deixa eu resolver aqui. O A vai ficar aqui. Vai ficar 5 metros. Então, ele vai ter uma taxa de aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Super simples. Posso dar outro exemplo? Sim. Deixa eu apagar. Ó, se o carro ele tem 1.000 quilos e ele recebe uma força de 2.000, qual vai ser a sua aceleração? Professora, repete aí, que eu não sei direito, não. Se o carro tem 1.000 quilos, recebe uma força de 2.000 N. Qual vai ser a sua aceleração? A mesma coisa que vocês fizeram agora, vocês vão fazer. A divisão. Eu estou perguntando o que é a aceleração. Não, 500 ou 5, professora? Não, é 2.000 dividido por Ah, 1.000. 2.000. Eu entendi 1.000. 2.000. 2.000 N por 1.000 quilogramas. Quilos. 2. Isso. É só riscar o zero. Então, vai ser 2 metros por segundo. Então, em relação entre massa e aceleração. O ponto importante, né, sobre essa segunda lei, é a relação da massa e aceleração. Uma força aplicada com a maior. Vou repetir. Quanto maior a massa de um objeto, menor será a sua aceleração. Isso acontece porque a massa é a medida da inércia. Ou seja, quanto maior a massa, mais dificuldade acelera e o estado do corpo está em movimento.
Vocês podem imaginar, a gente pode dar um exemplo de que você está tentando empurrar um carrinho de compras vazio e o outro é carregado de mercadorias. Você terá muito mais facilidade para acelerar o carrinho que está vazio, pois ele tem menos massa. Ou seja, a inércia, menos inércia para vencer. Deu para entender esse conceito? Pessoal, alguém me escuta? No meu deu uma falhada, repete por favor. Ó, imagine você está tentando empurrar um carrinho de compras vazio e outro cheio de mercadorias. Você vai ter muito mais facilidade de empurrar o carrinho vazio e vai ter uma aceleração muito maior do que o carrinho que está com mercadoria. Pois ele tem o carrinho que não tem mercadoria, ele tem muito menos massa. Então, ou seja, menos inércia para vencer. Sim, porque quando o carrinho não tem nada, é muito mais fácil de você empurrar. E já com o carrinho cheio de coisa, você vai demorar por conta do peso que tá naquela coisa, naquele carrinho. Isso mesmo. Então, esse é o conceito da segunda lei de Newton, né, da massa e da aceleração. Deixa eu ver o mapa mental aqui. Vou colocar de novo o mapa mental. E a gente também pode ter aplicações em situações reais. Então, a gente vai explorar alguns cenários mais práticos, tá? Ó, um lançamento de foguete. Acredito que vocês já viram em algum lugar. A segunda lei de Newton é fundamental para entender como os foguetes conseguem decolar. A força da propulsão gerada pelos motores do foguete precisam ser maior do que a força gravitacional para que o foguete possa acelerar acima da Terra. E também para deixar a Terra, entendeu? Então, a força da propulsão dos motores do foguete, ele precisa ser muito maior do que a força gravitacional. Porque aí sim, o foguete ele consegue acelerar para cima e consegue deixar a Terra, tá? A gente também vai ter um mais prático, que é corridas de carro. Em corrida, os carros que são projetados para serem muito mais leves, ele consegue, né, ter uma maior aceleração, porque quanto menor a massa, maior será a sua aceleração, com a mesma força de motor. E aí a segunda lei de Newton, ela explica por que os carros de Fórmula 1 são tão rápidos. Deixa eu abrir, normal. A gente também vai ter... Só um momento, gente. Desculpa, pessoal. Voltando aqui. Então, a gente também tem as forças opostas e a segunda lei de Newton.
A segunda lei de Newton também pode ser aplicada em situações que a força oposta atua sobre um corpo. Se um carro está sendo puxado para frente por uma força de um motor e para trás pela força de um atrito, a força resultante será diferente entre as duas forças. Como eu falei aqui nesse exemplo, que a força é diferente de zero e a aceleração é diferente de zero. A força resultante será diferente entre as duas forças. A aceleração do carro dependerá da magnitude dessa força resultante. Vocês conseguiram compreender? Eu acho que sim. Se não assistiram, tá bom. Já foi? O que acontece? A força e o movimento do Enem. A segunda lei de Newton, ela é frequente abordada no Enem em problemas que envolvem análise de força, aceleração e massa. A gente, para saber identificar a força resultante aplicar a fórmula correta, é essencial você compreender a questão. Além disso, questões com conceitos de inércia é como ela afeta o movimento dos corpos de diferentes massas, também pode ser abordados. Por exemplo, o Enem pode pedir para você calcular uma aceleração de objetos sob uma ação de várias forças, ou para explicar por que o corpo está mais pesado, acelera menos, do que o mais leve sobre a mesma força, tá? Alguma dúvida sobre a segunda lei de Newton? Não. Então, a gente vai para a última, que é a terceira lei de Newton. Mo, conseguiram compreender o conceito da maçã? Gente, só um momento aqui que os gatos estão brigando.
Vamos Repete, voltar. por favor, professora. Repete o exemplo ou do início? O exemplo. Ó, o que acontece? Você vai chutar uma maçã. Seu pé, né? A maçã tá parada, você vai chutar. A mesma força que você tá chutando a maçã, ela vai aplicar no seu pé com a mesma intensidade. Mesmo que ela não tenha, ela esteja parada, ela esteja em repouso. Por conta disso, por conta dessa ação e dessa reação, tá? Aí, por exemplo, quando você vai chutar uma pedra, você chuta a pedra vai para frente, mas você sente aquela dor no seu dedinho. Porque a mesma força que se aplicou para chutar a pedra devolveu essa mesma força. Só que aí em sentidos opostos, tá? Exemplo, a pedra está indo para a direita e aí a força aplicada que a pedra tem foi para a esquerda. Entendeu? É da direção do seu pé. Conseguiu compreender? Sim, professora. Em primeira vista, a ideia parece um pouco confusa, né? Mas na prática ela é fácil de entender. A gente precisa observar o nosso cotidiano. As forças de ação e reação sempre ocorrerá em pares, em corpos diferentes. Então vamos lá como que a terceira força funciona. A chave para entender que a terceira lei de Newton é lembrar que a força de uma ação e reação sempre age em corpos diferentes. Ou seja, se você empurra algo, esse algo empurra você de volta. Essas forças não se anulam porque elas são aplicadas. Então, a gente vai ter um corpo A e um corpo B. A mesma força que a gente tem no corpo A, que a gente está aplicando, vai também devolver no corpo B. Em forças de pares, um ponto importante entre a força, ação e reagente tem sempre a mesma intensidade. As forças são iguais em magnitude. Então, a mesma força vai ser igual. E a sentidos opostos, as forças atuam em direção contrárias. A gente pode ter exemplos do cotidiano da terceira lei de Newton. Tá? A gente sabe que vai ter em várias situações, ela vai estar presente em várias situações do nosso dia a dia. A gente vai explorar alguns desses exemplos. Só abrir aqui o arquivo. Quando você salta de um trampolim, seu corpo exerce uma força para baixo sobre esse trampolim. E de acordo com a lei de Newton, esse trampolim exerce uma força igual, com a mesma intensidade, para cima, lançando você para o ar. Então, a ação sobre a força sobre o trampolim, a ação é a força sobre o trampolim, a força que você está aplicando no trampolim, no pula-pula. E a reação é a força que o pula-pula tem sobre você. Deu para entender? Sim. É igual quando a gente vai pular de alguma coisa, professora. A gente utiliza uma força para pular e assim que a gravidade que a gente vai descer, quando a gente dá o pulo, envolvendo isso, né? Isso. A gente vai ter um exemplo um pouco mais simples também de empurrando uma parede. Se você está empurrando a parede, o que acontece? A parede, obviamente, se ela estiver sólida ali, paradinha, ela não vai se mover. Mas você sente uma força sendo aplicada de volta em suas mãos. Isso ocorre porque, ao empurrar a parede, que é a ação, ela exerce uma força
de igual intensidade no mesmo sentido que a reação. Aí essa é, mesmo que ela não se mova, mesmo em objeto que não se mova, a gente vai ter também ação e reação, tá? A força exercida pela parede sobre a mão da pessoa, a gente está empurrando a parede, e a força exercida pela pessoa sobre a parede. Então, a reação vai ser a força, ou a ação vai ser você empurrar a parede, e a reação vai ser a força de igual intensidade em sentido contrário. Vocês podem fazer depois a casa de vocês aí. A ação e reação não se cancelam. É importante destacar que a força de uma ação e reação não se cancelam porque atuam sobre corpos diferentes. Se você empurra uma força sobre um objeto, a reação acontece em outro corpo, no caso você. Isso porque elas não podem se somadas para zerar uma ou outra. Então, elas não se cancelam, tá? Imagina você estar empurrando uma mesa. A força que você exerce na mesa é a ação, enquanto a força que a mesa exerce sobre você é a reação. Essas forças atuam em objetos diferentes, mas elas não se anulam, tá? E aí o que acontece? A gente vai ter a aplicação da terceira lei de Newton no Enem. Ela é bem cobrada em questão de Enem, que envolve a interação de dois corpos. Muitas vezes o aluno ele fica confuso sobre como identificar a força, a ação e a reação em situações específicas. O segredo é sempre lembrar que as forças agem em pares em corpos diferentes. A gente também pode ter algumas questões ou alguns outros exemplos. O movimento de um foguete, a ação. O gases expulsos para baixo, reação à expulsão para cima, né? Quando o foguete está ali, a gente vai ter aquela força dos gases para baixo e aí a gente vai ter a reação que vai ser ele para cima. A interação de uma bola e a parede. A ação é a força da bola na parede e a reação é a força da parede na bola, que ela vai voltar, né? Na mesma intensidade que você está jogando a bola. E a gente vai ter também a terceira lei de Newton em questão de foguetes espaçonaves, né? A terceira lei de Newton é essencial para explicar como elas conseguem se mover no espaço. O foguete expulsa gás por trás e, como reação, o foguete é empurrado para frente, mesmo com vácuo no espaço, onde não há ar. Então, isso é um princípio de ação e reação aplicado perfeitamente. Acho que vocês já assistiram algum vídeo ou algum filme que tá ali o foguete, aí eles um pouquinho de ar, e aí você tem aquela impulsão. Ali a terceira lei de Newton. Simples, bem clara, tá? Também quando os aviões estão voando, as turbinas geram um empuxo a forçar o ar para trás. Esse movimento gera a força de uma reação que empurra o avião para frente. E, mais uma vez, a gente vai ter também a terceira lei de Newton ali em reação. Posso fazer uma questão? Falar uma questãozinha simples? Pode. Vamos lá. Quando a pessoa está em pé sobre o chão, a força do peso está agindo sobre ela, está puxando para baixo. De acordo com a terceira lei de Newton, qual é a força e qual a reação e onde ela atua? Vou repetir. Quando a pessoa está em pé sobre o chão, a força do peso está agindo sobre ela, puxando para baixo. De acordo com a terceira lei de Newton, qual é a força de reação e onde ela atua? Professor, se tu puder repetir, eu agradeço. Tá.
Quando uma pessoa... Quando uma pessoa está em pé sobre o chão, a força, o peso, está agindo sobre ela, puxando para baixo. De acordo com a terceira lei de Newton, qual é a força de reação e onde ela atua? Constante. Ó, eu vou responder essa, tá? A força da reação a força da reação é a força normal. O corpo exerce sobre a pessoa, o chão exerce sobre a pessoa, empurrando para cima. Essa força é igual em magnitude à força do peso, mas atua em sentidos opostos. Você está em pé. Você está aplicando uma força no chão. O chão está aplicando uma força em você. Entendeu? Eu vou fazer um resumão aqui, para não ficar confuso. Ó, a primeira lei de Newton, tá? A gente vai ter a palavra-chave. Inércia. Ausência de força resultante a tendência de manter o estado. O estado é o quê? Ou em movimento ou em repouso. A gente vai ter um exemplo. O carro em movimento, ele freia bruscamente. O passageiro, ele é lançado para frente. Porque o carro ele estava em movimento e aí se tende em movimento. Um livro parado numa mesa, ele vai continuar parado até alguém empurrar ou pegá-lo. Um ônibus em movimento, quando ele arranca, você vai para frente por inércia também. Ele dá aquele arrancado, aquele tranco, você também vai. Um ônibus em movimento, quando ele arranca, você vai para trás, porque ele tá, seu corpo estava em repouso e aí teve uma ação ali de movimento e aí seu corpo tende a ficar para trás. Deu para entender? A segunda lei de Newton é sobre a força causada pela aceleração. É a relação matemática entre força, massa e aceleração. Se você empurrar um carrinho de supermercado vazio, ele vai acelerar fácil. E cheio vai ser muito mais difícil. Se você chutar uma bola, quanto maior a força, maior vai ser a aceleração. Então, mais longe ela vai. E se um carro leve acelera mais rápido do que um caminhão, ambos recebem a mesma forma, a mesma força. E a gente vai ter a terceira lei, que vai ser força sempre em pares, né? Em corpos diferentes com a mesma intensidade. Se você empurra a parede tende a empurrar com força igual e contrária. Se um foguete ele sobe porque os gases vão para baixo, que é uma ação, e é empurrado para cima, que é uma reação. E ao andar, o seu pé empurra o chão para trás e o chão empurra você para frente. Até a gente andando, a gente está aplicando, a gente está fazendo uma terceira lei de Newton. Deu para compreender as três? Alguma dúvida sobre as três leis? Galerinha. Oi, professora. Tá Tem alguma... Oi, professor, eu gostaria que você só reforçasse um pouquinho da segunda. Tá. O que você não entendeu sobre a segunda? Vou voltar aqui. O exemplo ou o conceito? O exemplo, pro. Tá. Ó, a gente sabe que a força causa aceleração. Então, a gente vai ter a força Newton
a gente vai ter a massa, quilogramas, e a aceleração por metros por segundo. Deixa eu ver aqui embaixo, aqui no exemplo. Aqui. Por exemplo, se você vai empurrar um carrinho de supermercado vazio, ele acelera mais fácil, porque a gente tem uma massa zero. A gente não tem nada. E aí, um carrinho cheio, a gente vai ter uma aceleração mais difícil, porque ele vai estar com uma massa ali maior. Quando você vai chutar uma bola, quanto maior a força, você chutou a bola com toda a sua força, ela vai ter uma aceleração, e quanto maior essa aceleração, ela vai muito mais longe. Deu para entender? Sim. Por exemplo, vou repetir a do foguete. A força da propulsão gerada pelos motores do foguete, ela precisa ser muito maior do que a força gravitacional. Que aí o foguete consegue acelerar e aí ele consegue ir para cima e deixar a Terra. E a gente tem também os exemplos dos carros de Fórmula 1, porque eles são projetados para ser muito mais leves, né? E aí, por fato dessa massa ser maior, ele tem essa maior aceleração, mesmo com uma mesma força de um motor. Porque ele não vai ter aqueles vários equipamentos. Então, um carro de uma Fórmula 1, ele é projetado para ser muito mais leve. E aí a gente tem a segunda lei explicando por que os carros de Fórmula 1 são tão rápidos. E a gente também tem, se um carro está puxando para frente por uma força do motor, e para trás pela força do atrito, a força resultante será diferente entre essas duas formas. A aceleração dependerá da magnitude dessa força resultante. Então, a gente tem a questão que tudo depende da força e da aceleração. Conseguiu compreender agora? Ou quer mais exemplo? É para todos ou só para ela, professora? Para todos. Até agora deu para entender. Eu acho assim, professora, quando a gente usa exemplos com cálculo, é muito mais fácil do que, tipo, com outros exemplos, entendeu? Então, você está falando que o exemplo. Peraí. Eu não sei, Os eu acho para mim. Quando a senhora falou, tipo, leu, esses negócios, tipo assim, eu tô só revisando por conta que eu já trabalhei em sala ano passado. Aí eu tô revisando, aí eu tô lembrando, entendeu? O que me Uhum. pega em física na prova é mais a questão da interpretação. Porque, tipo, na hora de fazer, tipo, as leis de Newton, até que eu consigo. Sim. Nas que teve do ano passado, eu errei poucas das de Newton. Mas as outras eu errei mais, que foi na questão do. Como é o nome? Da interpretação mesmo, que a gente acaba fazendo um cálculo e o cálculo nem precisava na hora, só de interpretar você consegue. Entendeu? A minha questão mais com a física é essa, a interpretação. Tá. Então, na próxima aula, eu vou trazer conteúdo, questão de Enem. E aí, ou posso colocar também agora, resolvendo, procurando vídeos, também resolvendo questões de Enem, em questão de interpretação para vocês. E ficar disponível no Drive. Eu vou colocar o material, esse resumido, e os outros que eu dei de exemplo, mais coloridinho. E também eu vou deixar um videozinho para vocês lembrarem. E a questão de procurar de algum professor explicando respondendo questões. Porque como a gente tem pouco tempo e a gente tem as variantes de não poder estar junto, então é importante a gente acelerar, tá certo? E aí na próxima
eu já trago mais exemplos, Sim, mas questão eu de não sei física. se, tipo, se ela fazer isso, vai ser bom pra... Não sei se todo mundo concorda, né? Porque, tipo, pra mim essa é mais a questão de interpretação. Não sei pros meus colegas, mas a minha é mais interpretação na maioria das matérias. Entendi. Mas eu posso trazer, tá bom? Que aí é o feedback de vocês em como vocês entendem. Então, sem nenhuma dúvida sobre as leis de Newton, né? Até agora nenhuma, professora. Deixa eu só olhar ali só um momento. Eu achei que ia demorar um pouco mais a aula. Deixa eu ver qual é o próximo assunto. A gente pode falar sobre trabalho e energia, tá? Deixa eu ver aqui. Porque a gente ainda tem 1 hora. E aí, a gente já falou sobre movimento, lei de Newton, trabalho e energia, impulso e quantidade de movimento, aí acaba mecânica. Mas aí eu vou falar sobre trabalho e energia. Tá ligado? Tá. Vamos em questão da mecânica ali, na área da física. Trabalho e energia, tá? O que é trabalho em física, na física? O trabalho é resultante da aplicação de uma força sobre um corpo, causando um deslocamento na mesma direção dessa força. A definição de trabalho está diretamente relacionada ao movimento. Se a força é aplicada e o objeto não se move, não há um trabalho realizado, mesmo que tenha sido um esforço. A gente vai ter a fórmula, tá? Trabalho. Deixa eu colocar aqui. Mas fiquem tranquilos que eu vou disponibilizar o material, os mapas mentais. Ó.
A gente vai ter essa formulazinha em questão de calcular trabalho. O K é onde é o trabalho, que é medido por Joule. Vou botar aqui embaixo a medida dele. Joule. F é a força aplicada, que é Newton. Medida de Newton. O D é o deslocamento do objeto, que é por metros. E o zero aqui, é um ângulo entre a força e a direção do deslocamento. E em palavras mais bonitinhas, né? O trabalho ele pode ser negativo, positivo ou nulo, dependendo da relação entre a força e o deslocamento. Se a força estiver na mesma direção do deslocamento, o trabalho vai ser positivo. Se estiver em direção oposta, vai ser negativo. E se a força for perpendicular ao deslocamento, o trabalho é zero. A gente vai explorar alguns cenários importantes para entender o conceito do trabalho funcionando em diferentes situações. A gente vai ter um trabalho positivo ou motor. Ocorre quando a força aplicada sobre o objeto tem a mesma direção do deslocamento. Nesse sentido, o ângulo entre os vetores força e deslocamento está compreendido no intervalo de 90 graus ou de 200 graus ou de 360. Ao empurrar uma caixa em linha reta para frente, você está realizando ali um trabalho positivo, tá? Já o trabalho negativo ou resistente é quando uma força age na direção oposta do deslocamento. Nesse caso, o ângulo entre os vetores da força e o deslocamento, ele estará compreendido no intervalo de 90, maior que zero, igual a 180, ou 180 maior que zero, a 270 graus. Um exemplo clássico de um trabalho negativo é quando a força do atrito, que sempre age com movimento contra a direção da ladeira. Empurrando uma caixa em um lugar íngreme, a gente vai ter um trabalho negativo. Gente, me lembra um pouquinho aqui. A gente falou sobre em questão da cinética, movimento uniforme ou movimento variado? Professora, que eu me lembre, não. Então a gente vai ter que voltar um pouquinho, porque trabalho tem a ver um pouquinho com cinética. Então a gente vai voltar um pouquinho. É porque eu não lembro se a senhora falou esta palavra, cinética, essas coisas. Não, a gente começou ali a falar sobre... A gente falou sobre movimento retrógrado, progressivo, a fórmula do sorvete. Eu acho que não. A gente só falou sobre velocidade média, não? Foi que a gente estava usando até exemplos do carro, de quando a pessoa fica em pé. Então, a gente vai voltar um pouquinho aqui, porque tudo está interligado, na física, quanto na química, quanto na biologia. Então, se vocês não sabem o início, vocês não vão compreender. Vai ficar confuso para compreender trabalho. Vamos lá, vamos voltar. A gente vai falar sobre a cinética do movimento uniforme, tá? O que é um movimento uniforme? É um tipo de movimento
no qual um objeto se desloca em linha reta com uma velocidade constante, ou seja, ele permanece em distâncias iguais com intervalos iguais. Nesse momento, não há variação de velocidade e a aceleração é zero. Em outras palavras, o objeto se move de forma previsível e constante, sem aceleração ou desaceleração. Então, se você está numa reta a 70 por hora, você vai ficar a 70 por hora. Seu movimento ali vai ser uniforme, bonitinho. Não vai ter variação nenhuma, porque você não está acelerando e nem desacelerando. E a gente vai ter algumas características principais para a definição de movimento uniforme. A velocidade constante. A velocidade, ela não muda durante o movimento. Então, se você está 70 por hora, você vai continuar 70 por hora. O trajeto, o movimento ocorre em linha, ao longo de uma linha reta, e a aceleração vai ser zero. Por quê? Porque com a velocidade, ela não varia e a aceleração do objeto é nula. E aí o que acontece? Essas características tornam o movimento uniforme um dos mais simples para analisar, mas também com base a entender os movimentos mais complexos. A gente vai ter a formulazinha que a gente chama de sorvete. Vou colocar agora aqui. Aí a gente vai ter a equação. Aí, isso aqui é um mais. Aí a gente vai ter essa formulazinha que é do mu, movimento uniforme. Que vai ser esse S, vai ser dessa posição final, esse Szinho aqui. Esse S, que parece um O, mas é um zero, tá? É a posição inicial do objeto, esse V de velocidade e esse T de tempo, tá? A gente pode dar um exemplo aqui, porque eu acho super tranquilo, tá? Imagine que você está caminhando em uma linha reta com uma velocidade de 4 km por hora. A parte de uma posição inicial de 2 km. A gente quer saber onde você estará após 3 horas de caminhada. Então, vou colocar aqui os dados. Saber. O S. A posição inicial é o 2. Nossa Senhora. Mais. A gente vai ter a velocidade de 4 km vezes 3. O que a gente faz aqui? Quando tem multiplicação e somatória, a gente faz o que primeiro? A gente conserva o primeiro 2 mais, multiplica 4 vezes 3, que é 12, se eu não me engano. Depois você repete o S igual a 12 mais 2 mais 12, que é igual a 14, se eu não me engano. É exatamente isso. Primeiramente, a gente vai fazer a multiplicação ou a divisão que tiver. E depois a gente soma ou diminui. Então, sempre vai ser isso. Eu acho que a Emanuel estava digitando.
Então, após 3 horas, a gente vai estar na posição 14 quilômetros. E a gente vai ter também a questão do movimento progressivo e o movimento retrógrado. O movimento progressivo, a gente vai estar no mesmo sentido da trajetória e a velocidade vai ser positiva. Vou fazer uma linha reta aqui. Vou fazer um pontinho aqui, ó. A gente vai estar no sentido positivo da trajetória e a gente vai também estar com velocidade positiva, porque a gente está indo no mesmo progressivo. A gente vai estar indo no mesmo sentido, tá? E a gente vai ter o movimento retrógrado, que vai ser aqui. No sentido negativo da trajetória, e a velocidade vai ser negativa. Mesmo a gente acelerando, a gente vai estar ao contrário, né? No movimento. Vou botar um mi aqui, ó. A gente vai estar. Então, esse aqui é o retrógrado. E esse aqui vai ser o progressivo. Tá certo? A gente vai ter no dia a dia também. O que acontece? O movimento positivo é o movimento retrógrado, o objeto está se afastando do seu ponto de origem, por exemplo. O ponto de origem dele é aqui. Ele está se afastando. Ele está aqui também. E o movimento retrógrado é a inclinação negativa, que o objeto está voltando para o seu ponto de origem. Tá? A gente também pode aplicar esse movimento uniforme em várias situações do nosso dia a dia. A gente está no transporte público, o ônibus que viaja em linha reta em uma velocidade constante. Por exemplo, quando o ônibus pega uma velocidade ali de 40, 50 por hora e fica nessa velocidade. Então, a gente vai estar no movimento uniforme, ali bonitinho. As esteiras de academia, que mantêm a velocidade constante para exercício. Se você colocou na velocidade 3, ela vai continuar na velocidade 3 até você desligar. E a gente também vai ter os trilhos, os trens em trilhos retos e planos, que eles se movem sem alterar a velocidade, tá? Alguma dúvida sobre movimento uniforme? Que a gente vai falar sobre movimento uniformemente variado. Alguma dúvida? Então, a gente pode continuar. No Enem, a gente tem que saber o que é movimento uniforme para resolver problemas de cinética, né? Esse conceito é a forma de base dos estudos de movimento mais complexos e frequentemente é abordado em questão que envolve deslocamento, velocidade, gráfico de movimento. Como a gente falou, se você sabe interpretar a situação com precisão, isso vai te ajudar muito a resolver a questão com muito mais confiança. E a gente vai falar um pouquinho sobre
movimento uniformemente variado. E aí a gente finaliza a aula, tá bom? E aí eu já coloco os conteúdos para vocês. Vamos lá, sobre o que é o movimento variado. Deixa eu ver aqui. Uniformemente variado, para ser exato. O movimento uniformemente variado, ele é caracterizado por uma aceleração constante. Isso significa que a velocidade de um objeto muda de maneira uniforme ao longo do tempo. Ou seja, ele vai estar aumentando ou vai estar diminuindo. Esse movimento é diferente do movimento uniforme, porque a velocidade do mu ela tem que permanecer constante. Vou copiar no chat. E no mu, a aceleração é a chave do movimento. Se ela for positiva, o objeto está acelerando. Se ela for negativa, ela está se deslocando, ou seja, reduzindo a sua velocidade. A gente vai ter a função horária da velocidade, né? A função horária da velocidade é uma equação que nos permite calcular a velocidade de um objeto em qualquer instante durante o movimento uniformemente variado. A fórmula é dada pelo... Deixa eu tirar isso aqui. Vovô ateu. A gente fala vovô ateu. Ouvi você à toa. Eu vou entender por quê. Um momento. Voltei. O que acontece? Esse V é de velocidade. O VO, que é V0, é a velocidade inicial do objeto. O A é a aceleração. E o T é o tempo decorrido. Então, vamos lá para um exemplo, que eu gosto de exemplos, né? Se uma equação não mostra a velocidade dependente diretamente do tempo e aceleração, o objeto ele vai começar com zero. Se ele não está, a gente está falando. E se a aceleração for positiva, a velocidade aumentará da mesma maneira uniforme com o passar do tempo. A gente vai dar um exemplo prático aqui, ó. Vamos imaginar que um carro parte de um repouso, então é zero, e acelera uma taxa constante de 5 metros por segundo por 4 segundos. Usando a equação horária de velocidade, podemos calcular que a velocidade final vai ser o quê? Ó, vou colocar os dados aqui. Senhora. Qual que vai ser a velocidade dele, gente? Bem simplesinho. Eu gosto de fazer conceitos assim simples para compreender.
Qual vai ser a velocidade dele? Vou aguardar vocês responderem. Ou vocês vão me deixar? Aguardando vocês, galera. Nossa. Enfim, né? Vou responder aqui então. 5 vezes 4, que vai dar 20, mais 0, 20. Então, isso significa que após 4 segundos, o carro vai estar se movendo em uma velocidade de 20 metros por segundo. Então, essa equação aqui do move é para a questão de velocidade. E a gente vai ter também um movimento progressivo retardado e regressivo acelerado e regressivo retardado. Onde é que entra esses movimentos aí, professora? Esse é o princípio da cinética, juntamente com velocidade média. Depois de velocidade média vem o movimento. Só que eu acreditava que eu tinha falado com vocês antes de começar a lei de Newton. Que aí vai ficar confuso para vocês entenderem trabalho e energia. Deu para entender? Respondi a pergunta, no caso? Sim. O que acontece? No movimento progressivo acelerado, a velocidade ela vai ser positiva e a aceleração vai ser positiva. No progressivo retardado, vai ser a velocidade, vai ser positiva e a aceleração negativa para um outro lado. E para o lado positivo, a velocidade progressiva acelerado vai ser a velocidade e a aceleração negativas, e o progressivo retardado vai ser a velocidade negativa e a aceleração positiva. Depois eu coloco. Se você estiver subindo e a aceleração é positiva, indicando que a velocidade vai estar aumentando. Se você estiver descendo, a sua aceleração é negativa, indicando que a sua velocidade está diminuindo. Se a aceleração for positiva, a parabólica, que ela é como se fosse isso aqui, com
para cima, no formato de U, mostrando que a velocidade vai estar aumentando. E se a aceleração for negativa, ela vai ser um côncavo para baixo. Sim, um para baixo. Que vai indicar que a velocidade está diminuindo. E a gente vai ter uma outra fórmula também. No movimento variado, a gente vai ter 3 fórmulas, que é o vovô ateu, sorvetão e Torricelli, tá? O que acontece? A gente vai ter o cálculo de aceleração constante. Quando está lidando com movimento uniforme variado, o deslocamento de um objeto ele pode ser usado em uma equação chamada de função horária de posição. Então, o outro foi de velocidade. E a gente vai agora em questão de posição, tá? Deixa eu colocar aqui. Que a gente conhece como sorvetão. Ah, não, deixa eu já aproveitar essa aqui, que tá aqui em cima. Isso aqui é um T, tá? Vezes T ao quadrado. Que a gente conhece como sorvetão. O S vai ser a questão da posição final. O S0 vai ser a posição inicial do objeto. O V0 é a velocidade inicial. O A é a aceleração. E o T é o tempo ao quadrado. E o que acontece? Eu posso dar um exemplo aqui. Que essa equação combina os efeitos da velocidade inicial e aceleração para determinar o deslocamento de um objeto a qualquer instante. Vamos considerar que um objeto parte de uma posição inicial de 0 metros, com uma velocidade inicial de 10 metros por segundo. Ele acelera uma taxa constante de 2 metros por segundo por 5 segundos. Usando a equação de posição, como que vai ser? Deixa eu apagar isso aqui. O S, a gente vai ter a posição inicial dele, né? 0, mais a velocidade dele, dez, por 5 segundos. Nossa Senhora. Mais a aceleração de 2 metros, de 2, vezes 5 ao quadrado.
Como eu já falei, como eu já expliquei, a gente vai multiplicar primeiro. Coisinhas. Aqui vai dar 50. Mais 2 vezes 25, porque é 5 vezes 5. O S vai ser então, a gente vai ter 2 vezes 25, 50 mais 50, 100 metros. Então, após 5 segundos, o objeto vai se deslocar 100 metros a partir da sua posição inicial. A gente sabe que o movimento, a importância do mu é no cotidiano e no Enem. O mu é muito comum no dia a dia e aparece frequentemente também no Enem, tá? A gente pode estar observando essas situações como carros acelerando ou freando, objetos caindo livremente devido à gravidade, trens aumentando ou diminuindo a velocidade de forma constante, tá? Vocês têm alguma dúvida sobre as três fórmulas que eu apresentei, do sorvete, do vovô ateu ou vi você à toa, ou do sorvetão? Não, professora. Então, a gente já pode finalizar a aula? Alguma dúvida? Já vou colocar os materiais para não ficar muito extenso. Isso que eu já ia perguntar à senhora. Calma, gente. Porque foi 1 hora e a gente sabe que o cérebro de vocês, depois de um tempinho, não consegue mais funcionar como no início da aula. Mas já vou disponibilizar todos os slides e o vídeo que eu prometi, certo? No Google Sala de Aula. Então, uma boa noite para vocês. Um bom final de semana, bons estudos para vocês. Eu estou disponível, tá? Vocês podem entrar em contato se vocês tiverem alguma dúvida, tá certo? Boa noite. Até mais. Até semana que vem, até quinta-feira. Aguardo vocês. Boa noite, Semana que vem professora. a gente vai estar com química, tá certo? Tá certo. Professora.